Meus amados, hoje, dia 27 de agosto de 2024, terça-feira da 21ª semana do tempo comum. Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Queridos irmãos e irmãs, é a continuação do texto de ontem, onde Jesus está claramente afrontando e, vamos dizer de uma forma muito popular, jogando na cara dos fariseus a verdade. E aí a gente pode perguntar, mas por que Jesus acolheu os pecadores, acolheu os cobradores de impostos, as prostitutas, limpou os leprosos e tal? E já exatamente com aquele povo, que era o povo que estava à frente da religião, no caso os fariseus, Jesus pegava pesado com eles. Exatamente por causa da questão da hipocrisia, que eram pessoas que falsamente viviam a fé. Pareciam ser verdadeiros seguidores da lei de Moisés, mas no fundo não era. Por quê? Porque faziam tudo, muitas vezes ao contrário, ou do jeito que eles achavam bem. Então eles cobravam as pessoas para fazerem, mas não faziam. Então por isso Jesus os chama ontem e hoje de hipócritas. E aí o Senhor começa dizendo, né? Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas deixais de lado ensinamentos mais importantes da lei de Deus, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Ou seja, eles eram fiéis no dízimo, certinho ali, mas a outra fidelidade também que eles precisavam, que era em relação à justiça, à misericórdia e à fidelidade a Deus, eles não faziam. Não eram misericordiosos, não eram justos. Jesus vai falar que claramente, né, que mais aqui embaixo, que eles roubam. Então eles não eram justos, não tinham misericórdia das pessoas, só viviam apontando os erros e condenando, e não eram fiéis à palavra de Deus, ao ensinamento divino. E aí o Senhor fala algo muito importante. Por quê? Ele diz assim: vós deveríeis praticar isto. Isto o quê? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Sem, contudo, deixar aquilo. O quê? O pagamento do dízimo. Então o Senhor fala, são duas coisas diferentes. Vocês são fiéis no pagamento do dízimo? Maravilha, ótimo. Não é para parar, continue. Mas da mesma forma, vocês devem buscar a fidelidade para com a justiça, a misericórdia e a própria fidelidade a Deus. Então, que tenha, né, o mesmo peso. E aí Jesus diz, né, filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ou seja, vocês se pegam a coisas tão pequenas, que é filtrar o mosquito, e engolem um camelo inteiro. Então, as coisas que realmente são importantes perante os olhos de Deus, passa direto, eles não fazem. Então, fica ali procurando o palheiro, como é que a gente fala? Agulha no palheiro, né? Então, ou seja, você fica pegando coisinha pequena. Agulha no palheiro é quando é algo difícil de encontrar, né? Me expressei mal. Mas é que filtrar o mosquito é isso. Sabe quando você fica pegando coisinhas, olhando os detalhes para acusar as pessoas, para apontar o erro das pessoas e engole um camelo, ou seja, eles cometem erros grandes e finge, né? Fica com a cara de paisagem, como se não tivesse feito nada, mas está apontando um pequeno erro que o outro fez. E o Senhor continua, que eles eram muito rigorosos na questão da limpeza. Até hoje, o judeu que é mais seguidor da lei de Moisés, lembremos que a lei de Moisés era uma lei sanitária, ou seja, para a preservação da saúde.
Então eles lavavam o copo e o prato com muito cuidado. Só que aqui Jesus está falando que não é, aqui é uma linguagem figurada. Jesus está sendo metafórico. Quem é esse prato e esse copo que Jesus está falando? É o próprio fariseu, que por fora parece estar limpo, mas por dentro não está. Preste bem atenção, Jesus fala, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Você está entendendo que Jesus está falando deles? Então, por fora, parece que vocês estão limpos, que vocês são justos, são homens fiéis a Deus, são homens misericordiosos. Mas não são. Porque por dentro vocês têm roubo e cobiça. Então, vocês estão sempre preocupados em lucrar e, portanto, prejudicar as outras pessoas. E aí Jesus fala, né, fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Então Jesus está falando do coração, limpa primeiro o teu coração, o teu interior. Porque aí você tendo um interior puro, limpo, o seu exterior também será puro e limpo. Aquilo que Jesus vai dizer, a boca fala do que o coração está cheio. Já percebeu que tem gente que é assim, você chega perto dela, gente, a pessoa sempre tem uma palavra de conforto, uma palavra de alegria, uma palavra que te põe para cima. E tem aquele que tudo que você fala, ele malicia, tudo que você fala, ele contradiz, né, de forma assim até ríspida. Por quê? Porque o que está no coração da pessoa é o que ela verbaliza, é o que ela fala. Então Jesus fala: se vocês realmente querem ser homens fiéis, misericordiosos e justos, comece por dentro, não parecendo só por fora, porque não adianta parecer que por fora é um homem ou uma mulher de Deus, e isso é um grande ensinamento para nós, mas lá dentro fazemos exatamente o oposto daquilo que Deus nos pede. Então, que estejamos atentos para que possamos de verdade seguir a palavra do Senhor. Deus Pai de amor e de bondade, diante da Tua palavra nós louvamos e bendizemos o Teu nome e pedimos, Senhor, a graça de não vivermos na hipocrisia religiosa, que nós possamos realmente ter uma experiência profunda com o Teu amor, que nos leve a viver de forma verdadeira a nossa fé. Porque uma religião, Senhor, só de aparência, ela não salva, porque não nos apresenta verdadeiramente nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas apresenta uma máscara, Senhor, uma máscara que não representa verdadeiramente a nossa fé. Que nós aprendamos, Senhor, sem falsidade, sem fingimento, a viver a nossa fé. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós, suplica de forma especial pelo Brasil, e queremos hoje pedir a intercessão de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, que hoje a igreja celebra Santa Mônica liturgicamente, uma mulher de fé que durante 30 anos orou pela conversão do seu filho e se tornou o grande Santo Agostinho, um dos maiores nomes da história de toda a Igreja Católica, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Uma mulher de fé, cristã, que mesmo seu filho fazendo tantas coisas erradas, desviado do caminho do Senhor, ela não deixou de orar e durante 30 anos orou. E o seu filho, amanhã nós comemoramos Santo Agostinho, e hoje estamos comemorando Santa Mônica, sua mãe. Então, por intercessão dela também, queremos pedir por todas as mães que oram pelos seus filhos transviados, longe da fé da igreja, para que eles possam viver também um dia esta graça de Santo Agostinho de se entregar inteiramente a Deus. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima e de Santa Mônica, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.